Vamos lá. Vamos lá. Estamos nessa conexão Curitiba-Belo. Você está em Belo Horizonte agora ou não? Não, eu estou morando numa cidade, Ah, numa instância de água mineral, onde eu fui juiz há muitos anos, Poços de Caldas, uma linda cidade, onde eu olha, estou também dando aula na graduação, voltei a dar aula na graduação também, uma escola muito bonita, professores sei. muito amigos. Aham. Então, uma cidade conhecidíssima de todos nós. Então, temos a Sim, conexão Curitiba-Poços de Caldas. Poços de Caldas, isso Muito bem. mesmo. Querido professor Márcio Túlio, então, iniciando oficialmente a nossa live, para quem não me conhece, tem muitos colegas de Minas, né? E muitos colegas aqui do Paraná que estão acompanhando esse nosso bate-papo. Eu sou o professor Sandro Lunardi, sou professor de Direito do Trabalho aqui na Universidade Federal do Paraná, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB do Paraná e advogado trabalhista, né? Estamos aqui com o nosso conhecidíssimo, renomado e internacionalmente reconhecido professor Márcio Túlio Viana, uma das maiores eminências e autoridades em direito do trabalho do nosso país, né? E a convite do Mário da RN, estamos iniciando essa live, que é uma parceria da editora RTM, do Instituto Edésio Passos, um instituto aqui do Paraná, que representa uma figura que também foi um grande pensador do direito do trabalho. E o nosso projeto que se inicia nessa noite é a prosa com o autor, né? A editora RTM nos oportunizou, você começou com o professor Márcio Túlio, a editora RTM com toda a sua tradição editorial na produção de livros jurídicos e inclusive a sua revista jurídica eletrônica, que ao final eu darei o endereço para que todos possam aproveitar, né? Então, entrando já na nossa apresentação do convidado, o professor Márcio Túlio Viana é desembargador aposentado do TRT da Terceira Região, professor no programa de pós-graduação da PUC Minas, professor aposentado da UFMG das universidades de Roma 1 e 2. É também, como todos sabem, autor e coordenador de inúmeras obras jurídicas. Mas, Túlio, como eu te avisei, eu vou fazer um pouco como aquele radialista de interior e vou registrando aqui as presenças do pessoal. Então, temos entre nós a Marina, a Ana Vasconcelos, a Thaís, a Sueli, a Ana Rezende, o Giordano, a Ana Vasconcelos, o Rafael, e a gente aos poucos vai registrando todos. A Adri Sena, muita gente aqui, muitos ex-alunos teus aqui, marcando presença. Nós já temos mais de 70 pessoas nessa nossa prosa, Márcio Túlio. Seguindo, as obras publicadas pelo Márcio Túlio pela editora RTM estão, dentre elas, A Função Judicante entre a Racionalidade Taylorista e a Pós-Modernidade, Do Trabalho ao Salário, Pequenas Lições de Quem Ainda Está Aprendendo, a Greve ao Boicote e outros pequenos estudos. Eu acho esse estudo teu sensacional. O Juízo, o Operário e o Bailarino, Relações entre o Palco, a Fábrica, a Sala de Audiências. Outra obra fenomenal, 70 anos de CLT, uma história de trabalhadores. E a última, né? Livrem-nos da negociação, respecto aos objetivos da reforma trabalhista. E, embora seja uma atividade da RTM, eu não poderia deixar de registrar o Direito de Resistência, que é a tua obra referência e clássica para todos nós, Márcio. Márcio, começando a nossa prosa. A prosa que tem um pão de queijo aí de Minas e um café aqui do Paraná, mas que estão sendo deglutidos ou sorvidos apenas virtualmente, Márcio. Amanhã, Márcio, que é um dia tão simbólico e tão importante na vida da sociedade brasileira, humana, amanhã é o dia do trabalho ou é o dia do trabalhador? O que você me conta, Márcio? Bem, Sandra, antes de tudo, quero agradecer o convite. É um prazer muito grande estar do seu lado, um grande batalhador do direito do trabalho. Agradeço também a todos os colegas que estão participando desse encontro. Pois bem, dia do trabalho ou dia do trabalhador? Nós sabemos que a etimologia do trabalho é ambígua, né? É ambivalente. Trabalho, tripalium, né? Vem de tripalium, como nós sabemos, e tripalium era o nome que se dava não só a um instrumento de tortura, como a
uma máquina de bater o trigo. Então, na mesma palavra, a gente vê colheita e perda, morte e vida, esperança e dor. O trabalho está carregado desta contradição. O próprio direito do trabalho é contraditório, né? Ele serve ao trabalhador sem deixar de servir a classe capitalista, como percebeu muito bem o nosso colega Xixo, né? Com o livro Direito Capitalista do Trabalho, né? Essa obra muito interessante. Então, se eu falo dia do trabalho, a qual trabalho eu me refiro? Ao trabalho dor ou ao trabalho esperança? É interessante notar que o dia do trabalho nasceu no interior do sistema capitalista, né? No processo capitalista de produção. Então, será que ele se refere ao trabalho alienado, ao trabalho desgastante, ao trabalho do dia a dia do operário? Por essas e por outras, eu acho mais interessante a gente falar em dia do trabalhador, porque aponta para um fato sumamente importante, o de que o trabalhador é parte ativa e importante da construção do próprio direito. O direito do trabalho é obra do trabalhador, e uma obra diferente da obra que ele faz em cada dia. A obra que ele faz em cada dia não lhe pertence. Como diz Marx, é algo estranho a ele. Já o direito não. O direito é algo que sai até do coração dele, né? Então eu diria que amanhã é dia do trabalhador. Muito bem. Como é um dia do trabalhador, efetivamente, Márcio, e é um dia de celebração, é um dia de afirmação de direitos, de resistência, mas também de bandeira de lutas, né? É isso que sinalizam as centrais sindicais, especialmente para amanhã. Mas amanhã teremos até um tema novo, né? Saúde, emprego e renda. Algo que não se imaginaria no 1º de maio. Né? Mas os tempos são de pandemia e requerem resistência na luta pela vida, além da dignidade do trabalho humano. Né? E eu te pergunto novamente, nos dias atuais, há alguma importância simbólica em celebrar ainda o Dia do Trabalho? A gente sabe que o Dia do Trabalho, do Trabalhador, né, é um dia celebrado no mundo inteiro há muito tempo, né? E tem essa marca histórica. No entanto, ele foi sendo pouco a pouco apropriado pelo próprio sistema capitalista, né? É muito comum essa dualidade. Ora, o capitalismo se apropria de algo construído pelo trabalhador, ora a gente vê o movimento oposto, como na própria greve, né, que se aproveita da racionalidade do sistema. Mas eu acredito que ainda hoje é importante a gente celebrar essa data, especialmente por uma questão ligada à memória, né? A memória operária, a memória coletiva. É importante a gente conservar uma certa memória dos fatos. Nós sabemos que nós podemos, até certo ponto, pelo menos, ler o passado, qualquer que seja esse passado, de mais de uma forma. Nós podemos dizer, no que diz respeito ao direito do trabalho, a gente pode dizer que ele foi obra de Vargas, pura e simplesmente. E Vargas, tendo sido ditador, ele é algo, digamos, mal feito. Né? Como também podemos dizer que ele foi fruto de luta operária também, né? E isso, digamos, nos dá o dele próprio. A primeira história, digamos, né, que nós podemos contar, uma dessas histórias, né, a primeira que eu me referi, acho que ele teria sido obra de Vargas apenas, não nos traz esperança para o futuro. Já a segunda, sim. Se ele foi construído pela
as mãos operárias, ele pode, teoricamente, continuar a ser construído assim. Eu acho importante. Márcio, sobre essa questão, inclusive, eu me debati muito sobre ela, e era um momento de muita palpitação na minha construção de tese. Você não vê que há uma certa interdição doutrinária nessa construção do direito do trabalho no Brasil ser uma... Sim, ele é ambíguo, ele é resultante de um homem que exercia poderes ditatoriais, que até reprimia o movimento operário, mas também foi a criação da construção do marco regulatório consolidado do trabalho. Sim. Porque se esse raciocínio valesse, ele valeria para o Código Comercial, para o Código Penal, que foram constituídos em tempos que não havia democracia, ou que eram até outros regimes. Então, assim, por que essa insistência, né? Eu reputo, e até um dos artífices da CLT, numa bela obra editada pela editora LTE, que foi um dos artífices que auxiliou na construção. Não, isso é um pouco ciúme dos paulistas. Você acha que tem alguma interdição ideológica dos paulistas nesse processo? Será que é o rescaldo de 32 que ecoou no direito do trabalho? Eu não acredito nisso, não, mas seja como for, isso nos mostra mais uma vez que a memória está sendo sempre disputada, né? Um autor disse que a gente, em geral, vê o futuro como algo incerto, mas na verdade o próprio passado é incerto, e nós podemos contá-lo de mais de uma maneira. E como o passado aponta para o futuro, a maneira de se ver o passado viabiliza ou não um projeto para o futuro. Márcio, quem sabe agora, a gente refletindo, eu estava lendo o Boaventura nesse último trabalho que ele fez analisando os efeitos da pandemia, né? E ele trouxe uma categoria interessante, que é a pedagogia do vírus, né? Isso vai nos influenciando de como construir a ciência e como construir as relações de trabalho daqui para frente, né? A gente está passando pelo maior experimento social dos últimos 100 anos, né? As pessoas isoladas em casa, quase um terço da mão de obra, da população economicamente ativa, desempenhando atividades na sua residência, em teletrabalho, com essa intensificação da tecnologia. Nesse momento, estamos trabalhando, né, nesse diálogo, nesse bate-papo. E assim, como é que você está sentindo que a tua percepção, claro que tudo é ainda muito novo, mas já é um tempo de reflexão, né, quase 40 dias aí de afastamento, de isolamento. Como é que você sente que o mundo e as relações sociais vão se dar daqui para frente? A gente pode, na verdade, há várias apostas, né, que se pode fazer, né? A gente pode, há autores que tenho lido a respeito, que acreditam, né, digamos, otimistamente, que vai mudar, até em termos políticos, né, que o neoliberalismo, que já estava sendo contestado, vai dar lugar a um novo estado do bem-estar social. Que nesse novo mundo, o próprio direito do trabalho irá renascer ou retomar a trajetória antiga. E que haverá sistemas de saúde universal, né? Enfim, coisas do gênero. Eu fico meio desconfiado dessas previsões. Eu acho que... Uma certa ingenuidade até, né, Márcio? Chega a ser até um pouco ingênuo, né? Talvez, né? Na verdade, eu acredito que pode até acontecer o contrário, né? As pessoas se tornarem mais retraídas, mais as pessoas mais refratárias a ter contato com pessoas diferentes, né? Especialmente de outros países, especialmente de países asiáticos, né?
os estados se tornarem mais fechados, né? Mais, até as discriminações, de modo geral, aumentarem. Mas no que diz respeito ao nosso direito do trabalho, especialmente, eu acho que os riscos são até maiores, mas embora haja também possibilidades, né? Novas, né? Abertas, algumas. Eu não acredito que uma massa enorme de trabalhadores, grande parte dos trabalhadores, vá ser introduzida nesse mundo digital em função desse esforço digital que nós todos estamos fazendo, né? Eu não acredito que isso abra portas novas para uma multidão de trabalhadores que estava fora desse ambiente, porque essa multidão é a multidão dos vulneráveis, né? Dos que não têm nada, dos que sofrem hoje efeitos do coronavírus também por causa das políticas neoliberais que a maior parte dos países vem implementando, né? Então, essas pessoas vão continuar assim, né? Mas talvez esteja nelas a nossa esperança. É o que eu ouso acreditar, embora também desconfiando um pouco. Queria te indagar, na sequência dessa nossa prosa, Márcio, como, assim, especificamente sobre uma teoria do direito do trabalho, ou do direito ao trabalho, ou das relações de trabalho que podem eventualmente surgir. Você antecipou algo, né, que a gente não tem ainda certezas e muitas dúvidas, mas você crê que, mesmo no contexto pós-pandemia, a ideia das relações de trabalho típicas, como conhecemos, e com toda a crise que ela já trazia, né? Você acha que o trabalho, como concebido até então, ainda sobreviverá, Márcio? O trabalho ou o direito do trabalho? O trabalho, o direito do trabalho, evidentemente. Direito do trabalho, direito do né? trabalho. Pois o trabalho sempre existirá, né? De alguma forma. Eu acho que o direito do trabalho é um ponto muito importante, né? Um traço muito importante, que é responsável, inclusive, pela autonomia científica, né, dele, que é o fato de ele ter sido construído basicamente pela classe oprimida, né? Mas esse traço, que seria o seu ponto forte, é também o seu ponto fraco, porque demonstra que ele depende da força dos trabalhadores, não só para que ele cresça, como também para que ele não pare no tempo, não retroaja eventualmente, e para que ele tenha efetividade, né? Ele precisa disso. Sem isso, ele se enfraquece enormemente. Não é como o direito civil, que não depende de algo assim, né, para ser cumprido espontaneamente ou para crescer. Então, o que acontece hoje? O que já acontecia antes da crise? O sindicato, por várias razões, estava fragilizado. E em processo, talvez até de declínio, como sugere mais de um autor. Sendo assim, o direito do trabalho, tal como nós o conhecemos, está em crise, numa crise forte, né, violenta. E o que esperar dele, né, após esse vírus? É possível que as medidas precarizantes que começaram recentemente com a reforma trabalhista, que se acentuaram com esse coronavírus, se eternizem. Porque há interpretações lógicas para isso. Você pode dizer que o direito do trabalho, tendo em vista a possibilidade de novas crises, ele tem que ser mais flexível, mais light, até como uma necessidade de segurança da sociedade.
Pode acontecer isso. Mas pode acontecer também que exatamente os mais vulneráveis, né, encontrem forças para se rebelar. O problema é que esperar que ele permaneça tal como nós o conhecemos, eu acho que é ilusório, porque nós vivemos um mundo como todos sabemos, em que as transformações são violentas, são rápidas demais e os conceitos são postos em xeque. Você pode hoje duvidar de tudo, questionar tudo, né? Cunhou-se até o conceito de pós-verdade. Então, isso afeta os princípios do direito do trabalho, especialmente o princípio da proteção, que passa a ser lido ao contrário. As pessoas, então, perdem certezas, como também perdem projetos. Não há mais uma voz única conclamando os trabalhadores. Vamos fazer greve, né? Vamos lutar. No 1º de maio, os mártires do 1º de maio, os que morreram na época, na verdade foram enforcados, né? 5 trabalhadores, eles, antes de morrer, eles proferiram discursos belíssimos que quando a gente ouve dá até vontade de chorar. Hoje, dificilmente isso aconteceria. Então a realidade é muito forte sobre esse direito do trabalho que nós conhecemos. Então, qual direito do trabalho que tendencialmente nos espera? É um direito do trabalho, eu acredito, meio caótico, menos preso a princípios. E isso significa que ele terá que ser disputado no dia a dia. Nós teremos de lidar com ele a cada passo, a cada instante, fiscalizando, reclamando, exigindo, de uma forma bem diferente da forma do meu tempo, né? De 40, 50 anos atrás, em que pela primeira vez eu conheci um pouco desse ramo jurídico, né? A gente quase que adormecia em cima dos livros de doutrina, que diziam, ano após ano, a mesma coisa. Né? E a gente tinha uma solidez, uma estabilidade, que hoje parece que não vai haver mais, pelo menos nesse nível. E isso não significa que eu seja adepto de flexibilização, tudo mais. Pelo contrário, sou completamente crítico disso, né? Como você sabe. Mas o que eu quero dizer é que será um direito submetido a tensões diárias, eu acredito. Mesmo porque lhe faltará esse suporte da classe operária. Ele terá de encontrar suportes, talvez, fora até do trabalho, né? Em outros movimentos sociais, na sociedade precarizada como um todo. Né? Ele terá nós todos, amantes do direito do trabalho, teremos, hoje já estamos convocados para uma luta diária, sem fôlego, como essas séries do Netflix, que a gente assiste de vez em quando. Eu estava lembrando da Casa de Papel, né? Sim, sim. Até tenho vontade de se ligar a televisão no meio do episódio para conseguir dormir depois. Acho que vai ser algo assim. Muito pesado, né?